A paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de começar o nosso estudo, peço que se inscreva no canal. O Evangelho de Marcos é conhecido pela sua narrativa dinâmica e direta sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É o evangelho mais curto dos 4, mas suas descrições vivas e detalhadas nos permitem entender profundamente a missão de Jesus como servo e filho de Deus. Desde o início, Marcos deixa claro que Jesus é o Messias prometido. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Marcos 1:1. Essa declaração estabelece a identidade de Jesus e o propósito do livro, revelar a boa nova da salvação por meio dele. O ministério de Jesus, Marcos 1:14-15. Logo após o batismo e a tentação no deserto, Jesus começa seu ministério público com uma mensagem clara. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1:15. O chamado ao arrependimento é central no ensino de Jesus. Ele convida as pessoas a abandonarem o pecado e a confiarem em Deus. Essa mensagem permanece relevante até hoje. O reino de Deus está acessível a todos que se arrependem e colocam sua fé em Cristo. Autoridade e poder de Jesus, Marcos 1:21-28. Marcos destaca o poder e a autoridade de Jesus, especialmente ao confrontar espíritos malignos. Na sinagoga de Cafarnaum, um homem possesso grita: "Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo de Deus." Marcos 1:24. Jesus o repreende e ordena que o espírito saia, demonstrando seu domínio sobre o mundo espiritual. A multidão fica admirada, dizendo: "Que é isto? Um novo ensino!" E com autoridade, até aos espíritos impuros ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Marcos 1:27. Essa autoridade divina se manifesta não apenas no controle sobre os espíritos malignos, mas também sobre a natureza, doenças e até a morte, como vemos ao longo do Evangelho. O chamado dos discípulos, Marcos 1:16-20. Jesus chama Simão, Pedro e André, assim como Tiago e João, para segui-lo. Ele lhes diz: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Marcos 1:17. Essa convocação reflete a missão de todos os seguidores de Cristo: compartilhar o Evangelho e trazer pessoas para o reino de Deus. A resposta imediata desses homens à chamada de Jesus nos desafia a sermos obedientes e comprometidos com seu chamado. Os milagres de cura, Marcos 2:1-12. Marcos narra muitos milagres de cura, destacando a compaixão e o poder de Jesus. Um exemplo poderoso é a cura do paralítico em Cafarnaum. 4 amigos descem o homem pelo telhado para colocá-lo diante de Jesus. Em vez de curá-lo imediatamente, Jesus declara: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Marcos 2:5. Os líderes religiosos questionam: quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Marcos 2:7. Para demonstrar que tem autoridade para perdoar pecados, Jesus diz ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." Marcos 2:11. Isso confirma que Jesus não veio apenas para curar fisicamente, mas para trazer cura espiritual e restaurar o relacionamento entre Deus e o ser humano. Ensinamentos em parábolas, Marcos 4:1-20. Marcos relata as parábolas de Jesus para ensinar sobre o reino de Deus. Uma das mais conhecidas é a parábola do semeador. A semente simboliza a palavra de Deus, e os diferentes tipos de solo representam os corações das pessoas. Jesus explica: algumas sementes caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram em solo rochoso. Outras ainda caíram entre espinhos. Mas outras caíram em boa terra. Marcos 4:4-8. Essa parábola nos desafia a refletir sobre como estamos recebendo a palavra de Deus. Somos como o solo fértil que permite que a palavra cresça e produza frutos. A tempestade acalmada, Marcos 4:35-41. Enquanto atravessavam o mar da Galileia, uma forte tempestade ameaça o barco em que Jesus e seus discípulos estavam. Enquanto eles entram em pânico, Jesus dorme tranquilamente. Os discípulos o acordam e perguntam: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Marcos 4:38. Jesus se levanta, repreende o vento e ordena ao mar: "Acalme-se, fique quieto." Marcos 4:39. O vento se aquieta, e o mar se torna completamente calmo. Impressionados,
Os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Essa passagem nos lembra que Jesus tem autoridade sobre todas as circunstâncias, e podemos confiar nele em meio às tempestades da vida. A crucificação e ressurreição, Marcos 15:33-39, 16:1-7. O ponto culminante do Evangelho de Marcos é a morte e ressurreição de Jesus. Quando ele entrega seu espírito na cruz, o centurião romano declara: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Após sua morte, Jesus ressuscita ao terceiro dia, e um anjo anuncia às mulheres que foram ao túmulo: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Marcos 16:6. A ressurreição confirma a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, trazendo esperança e salvação a todos os que nele creem. Aplicações práticas. O Evangelho de Marcos nos desafia a responder ao chamado de Jesus com fé, obediência e compromisso. Devemos confiar em sua autoridade, buscar seu perdão e proclamar a boa nova com ousadia. Assim como os discípulos deixaram tudo para segui-lo, somos chamados a viver inteiramente para ele, sabendo que seu reino está presente e em constante expansão em nosso mundo. Servir a Jesus com obediência e fé. Uma das lições centrais do Evangelho de Marcos é a importância da obediência incondicional a Jesus. Os discípulos foram chamados para deixar tudo e seguir a Cristo. Eles não tinham um roteiro detalhado ou garantia de uma vida fácil. No entanto, seu compromisso e fé abriram caminho para testemunharem milagres e participarem do avanço do reino de Deus. Em Marcos 8:34-35, Jesus faz um convite radical: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Esse chamado ao discipulado nos desafia a priorizar Cristo acima de tudo, confiando que sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. A relevância atual do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos nos oferece uma imagem clara de um Jesus em ação, curando, ensinando e libertando. Hoje, Jesus continua ativo, transformando vidas por meio do Espírito Santo. Assim como Jesus acalmou a tempestade, ele pode trazer paz aos corações inquietos. Assim como ele curou o paralítico, ele continua trazendo cura física, emocional e espiritual. E assim como ele venceu a morte, podemos viver com esperança, sabendo que ele nos oferece vida eterna. Conclusão: Marcos nos mostra que Jesus não é apenas um grande mestre ou um profeta poderoso. Ele é o Filho de Deus, com autoridade para perdoar pecados, acalmar tempestades e oferecer vida abundante. O convite dele permanece aberto para todos nós. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Ao respondermos a esse convite, experimentaremos o poder transformador de sua presença e nos tornaremos participantes de sua missão redentora no mundo. Que possamos viver com fé, obediência e um coração aberto para tudo o que Deus deseja fazer em nossas vidas. Se gostou, peço que se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos e familiares. Até o próximo estudo!